Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, então nós somos do NEP Alcione, nós expressamos a nossa profunda gratidão a Deus por nos proporcionar este momento de estudo, afeto e imersão nessa jornada entre vidas vazias e aquelas repletas de vitalidade, né? Que se desdobrarão ao longo deste estudo. Então, manifestando nosso respeito, nossa gratidão, eu vou fazer uma oração para iniciar nossos estudos e um grande amado Pai, amado Filho, em amor, em uníssonos, em corações uníssonos, solicitamos proteção, buscamos orientação, sempre que nos reunirmos para trabalhar, oferecendo conforto e assistência àqueles que enfrentam um vazio existencial, ou que buscam amor e que buscam paz. Pedimos a Ti, Pai amado, a Ti, Mestre Jesus, as bênçãos da vida, que elas possam inundar a vida de cada um aqui presente, nos guiando com alegria, boa disposição e muito amor pela existência. Pai, ilumina cada presença, seja ela física, seja ela ou espiritual, permitindo a passagem de nossos amigos espirituais e da nossa querida irmã Vera, que facilitará o estudo, que facilitará esse belo estudo. Que nossos pensamentos e mentes e corações desenvolvam a proposta, essa belíssima proposta que se inicia hoje. Que a tua vontade seja realizada hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, para quem nós não desejamos boa noite, aos que chegaram agora, aos que vão assistir, esse estudo está sendo gravado, e nós vamos, após, disponibilizá-lo durante a semana, e durante o longo do estudo nós vamos colocá-lo no YouTube. Então, com uma alegria indescritível, nós damos as boas-vindas a cada um de vocês aqui que escolheram embarcar nessa jornada conosco, transformadora, pelas páginas de Vidas Vazias, desse livro, Vidas Vazias. Expressamos a nossa felicidade em ver vocês aqui, em ver, eu conheço a Jandira, que estava sem bateria, a Sandra, estou vendo rostos diferentes. Nós somos do NEP Alcione, juntamente com a Vera, e o nosso NEP, né, ele, antes de falar um pouco do nosso NEP, né, nós compreendemos a necessidade e a importância e a urgência de refletirmos sobre essa temática desse estudo, né? Então, a todos que assistirão esse estudo, a nossa gratidão. E
acima de tudo, né, ao longo dessas 9 semanas que nós estaremos juntos, que os nossos corações possam se alinhar ao Cristo, e por que não também a Alcione, a Paulo de Tarso, a Kardec, a Chico, a Divaldo, a Joana e a tantos outros mentores espirituais. E quem somos nós, né? Nós, a quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Silvia Andréia, nós somos um NEP, para quem não conhece, é um núcleo de pesquisa, núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós seguimos as diretrizes de um NEP. O NEP, ele foi um projeto da Federação Espírita Brasileira, que iniciou-se em 2013, e ele foi criado em 2013. E nossos estudos, eles seguem as diretrizes de um NEP, e eles buscam extrair o espírito da letra. E nós nos baseamos em perguntas: por quê, o que, para quê, quem, como, onde e quando. Então, e após um estudo sobre a importância de Paulo de Tarso para o movimento espírita em 2020, compreendendo toda a vida de Paulo de Tarso, os encontros que Paulo de Tarso teve, a conexão que ele teve com Lucas Evangelista, com Atos dos Apóstolos, que nos auxiliaram o estudo e que marcaram a história dele, os corações que ele tocou. Nós começamos a compreender a máxima de Emmanuel, né, que recomenda: lede-o sempre e não vos arrependereis. E aí, desses corações, após esse estudo, o nosso NEP nasceu, o NEP Alcione, que foi o primeiro NEP virtual criado em resposta aos desafios da pandemia. Então, nós fomos o primeiro NEP virtual a ser criado na pandemia. Nós nos reunimos todos os domingos, às 20h30, estudamos as cartas de Paulo aos Coríntios, à luz da doutrina espírita. Nós estamos em recesso, retornaremos ao fim desse estudo, Vidas Vazias, e fica o convite aos que desejarem permanecer conosco, estudar um pouco de Paulo de Tarso, à luz da doutrina espírita. Fica o convite, vocês serão muito bem-vindos. E Paulo de Tarso, e nós acreditamos, né, que a felicidade, ela se torna real quando ela é compartilhada, quando a felicidade é compartilhada. E Paulo, ele foi muito feliz em sua jornada evolutiva, né, porque ele tocou e ele tornou muitas pessoas felizes, ele consolou, ele educou, ele auxiliou, ele cooperou, ele abraçou, ele ouviu, ele esteve junto, e por aí vai. E que nós possamos nos inspirar em Paulo, seguir o Mestre Jesus, em seus exemplos de vivificar vidas vazias. E a gente, quando nós decidimos entrar em recesso, né, quando as pessoas falam, vamos entrar em recesso, aí a gente para pensar, mas a espiritualidade não entra em recesso, né? E é um momento que as pessoas mais, que os espíritos e as pessoas mais precisam, né? Então, surgiu essa necessidade. Então, a Vera, e não só a Vera, né, a todos
que participaram, a Adriana também, que acabou de chegar, todos que estiveram nos bastidores, que estão nos bastidores para esse estudo acontecer, a nossa gratidão. E Vera, a gratidão por mediar esse estudo, pelo seu trabalho em Cristo, e com você, Vera. Oi, boa noite, gente. Já dei boa noite à maioria, mas é sempre bom dar mais boa noite, né? Então, antes de começar, eu estava pensando aqui da gente fazer uns combinados, tá? Isso aqui não é uma aula de especialista, ninguém que sabe tudo. Nós somos mais cara de pau, nós estamos correndo atrás. Hoje alguém perguntou, nossa, mas que já estão no outro trabalho, não sei o quê. É que a gente, né, deu uma olhada lá no saldo da conta espiritual, tá, o negativo só está crescendo, então, né, vamos correr atrás. E atrelado a isso, algumas experiências, outras experiências que eu pessoalmente tenho, quando a Silvia perguntou, mas que livro a gente pode fazer de literatura no verão? E aí eu pensei no livro da Joana, Vidas Vazias, porque, de outro lado, em outra instituição, o quanto eu vejo de pessoas que estão em sofrimento emocional, que se sentem vazias, né? Então, aqui vai ser um estudo coletivo, compartilhado, e a gente gostaria da contribuição de vocês. Claro, tem um roteirinho, nós vamos tentar bater o livro até o final do número de encontros, mas o importante é a gente estar aqui e refletir, né? Atrelado ao nosso dia a dia e dando aquela olhada ao Evangelho, às obras de Kardec, né? Então, se alguém tiver alguma contribuição, levanta a mão, ou levanta a mãozinha, ou tem ali a mãozinha do chat, pode colocar no chat, e vamos tentar organizar as falas para que todo mundo possa contribuir, né? A gente falando ajuda, contribui, ajuda a desenvolver a ideia, mas vamos também fazer uso solidário para que todos possam contribuir, tá? Pode ser assim? Tudo bem? Beleza. Então, quando a gente pensou nesse livro, eu fui procurar o livro aqui, deixei o meu livro lá no trabalho, porque eu uso ele no Kindle e uso ele físico, né? Mas essa obra da Joana, que ela é recente, agora 2023, é um estudo, né? A gente está fazendo um estudo simples, né? Ao mesmo tempo, ele é um convite às reflexões profundas por parte de todos nós. É uma provocação para pensarmos na nossa postura, no nosso jeito de perceber, no nosso olhar para o outro, né? E como é que a gente age em questões de saúde mental. É uma proposta desafiadora, vocês vão ver que a gente vai dar uma catucada assim na cadeira, rebolar um pouquinho, né? Nós precisamos pensar na questão de saúde mental e nós temos um material riquíssimo, que é a doutrina espírita, que traz muito mais clareza para esse ponto para a gente, né? Então, a gente vai pensar nas pessoas que chegam na nossa casa espírita, porque é certo que elas vão bater na porta da casa espírita. Como é que nós olhamos? Vamos olhar os nossos companheiros, as pessoas da nossa sociedade, do trabalho, escola, onde seja, né? Os nossos amigos, as pessoas que estão dentro da nossa família e, inclusive, nós mesmos. Todos nós temos saúde mental, que por vezes é impactada em muita coisa. Ou alguém aqui é ET? Não tem nenhum ET não, né? Todo mundo terráqueo? Beleza. Ser humano, então, tu é? Não sabe? Tá bom.
mas se a gente é ser humano, nós temos essa coisinha chamada saúde mental, e é nela que a gente vai dar uma olhada, né, durante esse estudo, com o auxílio da Joana, tá? Então, nós vamos pensar também, que é uma coisa que eu levei para a coordenação do nosso NEP, né, os casos de suicídio, que atualmente é considerado uma questão de saúde mental, quer dizer, esse atualmente já tem uns anos, e pelo visto vai continuar mais à frente, né? Isso tudo amparado pela doutrina, principalmente pelo Evangelho de Jesus. Nós vamos refletir no nosso autocuidado e no cuidado com o outro. Como é que a gente pode melhorar esse cuidado, tá? Nós vamos trazer essa obra, se todos puderem ler, seria muito legal, facilita. Durante o estudo, eu vou trazendo só partes, pequenas partes do livro, para que a gente possa refletir em cima. Não é uma leitura, ler junto, né? Refletir junto, então por isso que precisa da pré-leitura, tá? Para começar, eu queria fazer uma reflexão com vocês, tá? Eu vou colocar umas frases na tela, devagarzinho. Parem tudo, reflitam, aceitem PDF. Tá bom. O livro? Tá. Não te mandei? Desculpa. Depois eu mando, eu tenho. Eu vou fazer umas perguntas, colocar umas frases, tá? E vocês vão olhar para dentro de vocês e coloca no chat um sentimento. O que você sente ao ouvir alguém falando essa frase? Tá tudo bem até aí? Então, contando, tá? O que você sente ao ouvir alguém dizer. Podem jogar no chat. Uhum. Então, vocês sentiram tristeza, vocês sentiram, o que vocês sentiram? Sentiram a solidão da pessoa, impotência foi a mais colocada aqui, tem mais algo aqui. É o que você sentiu ao ouvir. Compaixão, acho que foi você que sentiu, né, Jaime? Agonia, tá? Ok, piedade, tá, Adriana? Desespero. Esses são realmente os sentimentos. Isso são geralmente frases de pessoas que estão em profundo sofrimento emocional, exaustas emocionalmente, angustiadas, depressivas, tristes. Elas se sentem abandonadas, solitárias e até pensam em tirar a própria vida. Quem levantou a mão? Não. Quem levantou a mão? Cadê? Ninguém levantou a mão? Juro que fez barulhinho? Não? Então tá bom.
Então, vamos seguindo. Essas são frases muito frequentes nas pessoas que estão em profundo sofrimento emocional. E, inclusive, elas dizem realmente isso aqui: tenho vontade de me jogar na frente de um ônibus. Hoje eu vou pular da janela. E assim por diante, tá? Deixa eu passar aqui. Muitas pessoas têm essa violência, passam por essa violência, né? Há números expressivos de pessoas que acabam tirando a própria vida por se sentirem dessa maneira. E nós não vamos usar muito tempo aqui, mas a gente entendeu que seria importante contextualizar para poder que todo mundo compreenda o motivo, a necessidade desse estudo, né? Na visão da OMS, Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre por vias de suicídio a cada 40 segundos. Se alguém aí é bom de matemática, faz as contas em 24 minutos, quantas pessoas já desencarnaram por vias do suicídio. E aí nós temos uma definição do Ministério da Saúde que o conceito de violência autoprovocada, ela compreende a ideação suicida, a autoagressão, a tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Essa é a definição do Ministério da Saúde. Se a gente seguir ou der uma olhada num cenário epidemiológico mundial, o suicídio ele está entre as principais causas de morte, frente a número de mortes por guerra e frente a número de mortes por homicídios no mundo. E entre os jovens, de 15 a 29 anos, ela ocupa quarto lugar em causa de morte no globo, no planeta. Se nós dermos uma olhada no cenário aqui nacional, Brasil, em 2019 a taxa de mortalidade por suicídio no país foi de 6,6 por cada 100 mil habitantes, a maior registrada desde então. E entre jovens de 15 a 29 anos de idade, o suicídio representa a terceira maior causa de morte, superada apenas por homicídios e acidentes de transporte. Então, vejam que o número é alto, né? Nos últimos 20 anos, globalmente, essas taxas até deram uma reduzida, só houve aumento nas Américas. Mas, aqui no continente americano, nós tivemos 17% de aumento, isso um registro da OMS 2021. Entre 2010 e 2019, houve um aumento considerável em todas as faixas etárias, mas o destaque ficou para a adolescência, né? Assim como todas as regiões do Brasil tiveram aumento. Mas nota-se que a região sul apresenta historicamente as maiores taxas de mortalidade e suicídio. E para quem é daqui do sul, eu acho que sabe, né? Eu estou em Porto Alegre, Anne também está, e Nara está em Passo Fundo. O Rio Grande do Sul, novamente, está no topo da lista do Brasil, campeão em índices de suicídio no Brasil, infelizmente, né? Então, a gente tem também vários trabalhos paralelos a isso, né? Tem muita criança, adolescente, jovem, idoso, que eles optam em um momento de desespero, de total falta de esperança e de apoio, por esse caminho. É um número considerável de pessoas. E aí os estudiosos detectaram que a grande maioria, na verdade, não deseja morrer.
mas não sabe viver com a dor e com o sofrimento. É um vazio existencial, e a gente que trabalha com os adolescentes, com jovens... A Silvia, quando a gente estava conversando, a Silvia Andreia, como assim, criança? Ela ficou assim. E há registros de suicídio de crianças. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, teve o suicídio de uma menina de 5 anos. 5, né? E aí nós vamos 9, 8, 9, 10, né? Há um índice grande. E a gente, nós espíritas, ficamos perguntando, né? Aonde que está, aonde, o que acontece, né? Primeiro que a gente não vê na mídia, isso é importante, tá? Os números são grandes, são computabilizados, há estatísticas, há estudo, há profissionais, há todo um movimento, alguma rede gigante em cima disso, mas realmente a gente não vê toda hora lá na mídia, né, no Jornal Nacional, suicídio, suicídio, suicídio. Por quê? Há uma orientação da Organização Mundial da Saúde para se ter cuidado com a divulgação, né? Há a necessidade da gente refletir em cima, há a necessidade da gente debater, pessoas que são profissionais, pessoas que estão envolvidas com grupos, há necessidade da gente entender esse processo do suicídio, mas há necessidade de se ter cuidado na forma que é divulgado, para que não haja um sensacionalismo em cima que possa induzir aquelas pessoas que já estão com uma ideação, que já estão mais sensíveis, de se precipitar. Então, a OMS orienta só casos assim, pessoas públicas. O Robbie Williams, né? Robbie Williams faleceu em vias de suicídio. Ponto. Não tem foto, não tem como ele morreu, não tem isso, não tem aquilo, não há como fazer sensacionalismo, porque isso é perigoso e nada indicado, né? Historicamente, isso já foi comprovado que a gente precisa ter atenção. Mas uma coisa que a gente ouve muito falar é um vazio. Eu me sinto vazio. Essa questão do vazio existencial é comprovadamente um fenômeno que está no nosso século. A fragilidade ou a quebra de tradições, um mundo em transformação, não está conseguindo orientar o comportamento do indivíduo. Há uma mega aceleração e as pessoas estão perdidas. E não é só em função da tecnologia hoje em dia. Há todo um processo envolvido, né? E aí a gente pergunta, qual é o sentido da minha vida nesse momento? Nós todos, aqui espírita, temos certeza que temos uma tarefa, uma missão a realizar, que só eu posso realizar a minha, mais ninguém. E a cada pessoa é questionada pela sua própria vida. Cada pessoa deve responder pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelas suas alternativas, opções, né? São crianças e adolescentes em números expressivos que buscam no suicídio a fuga, que lhes parece mais viável, aos desabores, à dificuldade que surgem na experiência com a matéria. É importante também a gente lembrar que, além de todos, né, todos nós trazemos os nossos débitos, as nossas tendências, né? A criança e o adolescente também não estão maduros emocionalmente. Às vezes tem muito adulto que
demora a ter um amadurecimento emocional. Mas imagina uma criança numa situação de violência doméstica, uma criança que convive com pais alcoólatras, uma criança que sofre abuso sexual. Como é que vai ser a construção emocional dessa pessoa, desse ser? Então, isso também a gente precisa dar uma olhada, né? A gente tem casos de criança, né? E a gente entende que crianças são espíritos em início de uma nova reencarnação, que traz as suas bagagens, né? E também são passíveis de doenças, de transtornos, as violências sexuais, físicas, emocionais e tudo que vem, né? E os adultos, os jovens, os adultos, os idosos, também entram num desespero, talvez por acúmulo. Existem pessoas com idade para frente, 30, 40, em sofrimento emocional por uma violência sofrida lá na infância. Então, vejam o quão delicado é esse processo. Diga, Jaime. Velho, eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava comentando, e tive a oportunidade de ler, abriu a introdução do livro Vidas Vazias, né, e tentando me introduzir nesse contexto. E a Joana dá, como sempre, né, ela nos dá um bom caminho para a gente estimular o nosso pensamento do que está acontecendo, não é? Mas é óbvio que isso é um assunto absolutamente complexo, e nós vamos conseguir chegar no cerne, né, talvez porque não temos capacidade, eu particularmente não tenho, mas uma coisa que me tocou foi o seguinte: você falou uma coisa que eu acho muito certa, que é a questão da falta do objetivo da vida, né? Se eu não tenho o objetivo da vida, fica difícil, mas eu queria botar um elemento a mais sobre isso. Às vezes eu tenho o objetivo, né? Vou me dar como exemplo, né? Vamos supor que eu entrei nessa vida, vivi minha vida, chegou algum momento que falei assim, peraí, qual é o objetivo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo, passando o que estou passando? E vamos supor que por qualquer motivo, né? Às vezes pela religião, às vezes pela dor, às vezes por ambos, enfim. Eu cheguei à conclusão que o meu objetivo na vida é me tornar melhor. Eu quero sair melhor do que eu entrei. Isso resolveu o problema? Não. Porque, apesar de ter pontuado o meu objetivo, o problema reside em como eu atingo esse objetivo. Qual é a perspectiva de, em andar na direção do meu objetivo, eu vou considerar as ocorrências da minha vida como úteis para esse objetivo? Por exemplo, despertei, né? No meio da minha vida, falei, não, quero me tornar uma pessoa melhor. E nesse ímpeto, nesse afã, eu começo a sofrer várias coisas na minha vida. E aí eu começo a me questionar. Eu falo, mas peraí, eu tô querendo me tornar melhor e a vida só me joga para baixo? Morre alguém aqui, tem um problema ali, sou mandado embora. O que está acontecendo? E acho que é esse desencontro entre o objetivo e o meio que faz muitas pessoas pararem e, no momento de desespero, imaginarem que vão se livrar da dor pela qual passam, por exemplo, se suicidando. Veja, é uma análise muito simplória, muito simplista, mas já que o objetivo é a gente ter esse fórum de discussão, trazer e tentar estimular as pessoas a pensarem nisso. Então, acho que o ponto muito importante, ponto crucial para a gente entender que, primeiro, o sofrimento faz parte da vida. Segundo, eu tenho algumas vezes eu faço alguns gestos, aparece alguma coisa na minha tela, desconsidere, por favor, não sei como eu elimino isso. Então, primeiro, o sofrimento faz parte da vida porque o sofrimento é o caminho pelo qual nós paramos, chama a nossa atenção para algo que precisa ser revisto, né? Pela misericórdia de Deus, nós que estudamos a doutrina, entendemos que, primeiro, as nossas ações refletem o resultado do que nós estamos passando nessa vida encarnada. Nós não somos injustiçados, nós não somos vítimas,
Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na sua vida, na nossa vida. Então, veja, até você adquirir esse primeiro conceito, demora. Quantas vezes eu vou ter que cair? Quantas vezes eu vou reclamar? Quantas vezes eu vou me revoltar? Até um ponto em que isso faça sentido, não no intelecto, né? O intelecto é fácil, você lê o livro, você entende, né? Ninguém aqui é burro. Mas e como é que eu incorporo isso no meu sentimento? Como é que eu realmente entendo que isso faz parte da minha vida, porque eu fiz alguma coisa ou agi de algumas maneiras e eu preciso corrigir isso, porque esse é o propósito da vida. Me tornar feliz e perfeito. Lá, no final, se é que eu posso usar esse termo, da eternitude, né? Não tem final porque é eterno, infinito, mas lá para frente, né? Não agora, eu não consigo ter isso, não tenho acesso a isso. Eu vou buscar esse objetivo. E para me tornar feliz e perfeito, eu preciso retirar um monte de coisas que eu vim adquirindo, maus hábitos, vícios, excessos, sentimentos com vibração não tão elevadas. Eu tenho que me livrar disso. E veja, eu treinei isso por vidas. Eu treinei, são demão e demão de tinta na parede da casa, né? Quando a gente tem a casa da mãe, que você puxa um pedaço da tinta, tá vermelho embaixo, você puxa, tá azul, você puxa, tá verde. A gente tem que chegar no reboco do espírito. Depois que a gente desconstruiu esse hábito, esse vício, aí a gente começa a construir em bases sólidas as virtudes. Então eu treinei muito tempo, muitas vidas, os maus hábitos, estou muito bom nisso. É nisso que eu estou treinando. Agora eu preciso reverter. Só que essa transposição toma muito tempo. Muito tempo. Depende de a gente ampliar o nosso entendimento, o nosso intelecto, nossa emoção, nossa psique, a nossa aceitação, principalmente, porque enquanto eu internamente luto com isso, eu ainda não entendi a mensagem. Então, nesse sentido, né, que eu quis trazer de não só saber o objetivo, mas saber que a busca do objetivo vai te pôr em situações que vão te fazer sofrer, vão te fazer eliminar hábitos, vão te fazer chorar, vão te fazer falhar, às vezes a falha é o próprio suicídio, né? E as pessoas vão os espíritos, eles vão se acercando dessas conquistas e aos poucos vão indo. Então, no mundo que nós vivemos hoje, voltando a essa extensa inserção que eu fiz aqui, essa questão do relaxamento moral que nós vivemos hoje, né? A Joana fala de o fenômeno da libertinagem devastadora, e ela põe junto a tecnologia, porque a tecnologia propicia tudo muito rápido, muito assim, facilitado, né? E a gente perde o contexto do quanto é importante a gente ter a paciência, do quanto é importante a gente se vincular, por exemplo, em estudos, né? Nós estamos aqui falando num domingo e todo mundo está estudando, por algum motivo, alguma coisa que vai nos agregar o espírito, vai nos edificar. Mas não é todo mundo que tem essa paciência, que tem essa perspectiva, essa percepção. E nessa falta, por esse relaxamento moral que a gente vê, muitas pessoas ficam perdidas. Então, é esse o ponto a mais que eu gostaria de trazer para a nossa discussão aqui, para que a gente também consiga, e eu coloquei compaixão, porque eu estou começando a entender dessa forma, e colocar no lado do outro, né? Não é fácil, né? E eu não sei a dor que ele sente, então eu não posso simplesmente falar, levanta daí, isso daí não é nada, vai em frente, eu não sei a dor que causa em cada um deles. Talvez para mim, eu já tenha passado inúmeras vezes e tenha adquirido a conquista espiritual. Talvez não. Então não dá para eu simplesmente olhar o próximo, criticar e achar que aquilo está longe de mim. Não está. Está nas cercanias, né? Amigos, parentes, familiares, podemos ser atingidos. Então, nós mesmos, exato. Uhum. Então, finalizando isso, eu agradecer muito por ter a oportunidade de estar fazendo parte dessa discussão, que é através dessa discussão que o nosso cérebro vai conseguir, a nossa mente vai conseguir criar espaço para que a gente coloque os conceitos e nos organize na nossa psique. Era isso, obrigado. Você trouxe um ponto que é um ponto que eu me preocupo muito, né? Sabe quem é o CVV? Conhece o CVV? Conhece. Todo mundo conhece. O CVV tem, em média, atende pelo telefone 188 Brasil, nível Brasil. Tem, em média, de
depende da época do ano, né? De 10 a 13 mil procuras por cada 24 horas. 10 a 13 mil. É muita gente, né? Que está tudo escondidinho. A gente vai ver para frente que a Joana traz. Tu vê essa frase que está na tela. A grande maioria, na verdade, não deseja morrer. Nós temos o instinto de sobrevivência. Isso também segura, já te dou a palavra, Marinês, isso segura muita gente um pouco o instinto de sobrevivência, né? Só que a leitura emocional, psicológica, psiquiátrica, tudo desta pessoa e espiritual desta pessoa não é a lúcida nossa. E essa minha preocupação, por vezes todos nós, a sociedade não enxerga, não entende. Uma grande coisa que essas pessoas falam é que ninguém entende, acha que é frescura, acha que é só levantar e fazer uma atividade, né? O jovem muito diz isso, né? Que os pais dizem é falta de religião, é falta de estudar, falta de trabalhar, falta disso, falta daquilo. Não funciona dessa maneira. Há todo um processo. Nós espíritas sabemos que, além de tudo, nós trazemos o nosso histórico, né? Marca no nosso perispírito. Muitos processos psíquicos, quantos transtornos, deficiência, tereré, tororó, tororó, o perispírito marcou, imprimiu a marca no físico, que não processa, não trabalha da mesma maneira. São seres que não sabem viver com dor e sofrimento. Eu não sei se você conhece alguém, mas o ser humano não é orgulhoso, né? Não é imediatista, nem é vaidoso, nem é rebelde, né? A gente tem essa dificuldade. Recém o nosso planeta está passando um pouquinho à frente. Nós estamos num chacoalhar, né? E se a gente parar para olhar esse tipo de problema, que muita gente diz que ninguém, a fala deles, né, é que ninguém quer saber. As pessoas não querem ouvir história triste. Não querem. Uma pessoa que você sabe que todo mundo tem questões de relacionamento, né? Isso também tem um capítulo mais à frente. Cara, pega o livro e lê. E sabe que Joana é estilo Emmanuel, né? Dá nos dedos da gente legal. Convivência. A gente vai falar à frente do ser gregário. O quanto a gente tem dificuldade de relacionamento e o quanto isso trabalha a nossa construção emocional, o nosso psique, a nossa vida, né? Uma criança que é abusada com 4, 5 anos de idade pelo padrasto, pelo tio, pelo sei lá quem, como funciona essa cabeça? Uma criança que a mãe vende ela por troca de drogas. Que cabeça tem essa criança, esse ser, quando chega a ser adulto? Por isso que a gente quer trazer devagarzinho o livro e leiam o livro. Ele vai numa forma gradual, né? Para a gente ter uma compreensão geral. É muito. Eu, pelo menos, adoro o tema, já estudo há um tempo, e cada vez acho que tem mais coisa para estudar e pouco eu sei. Tem profissionais maravilhosos, tem um monte de material por aí para a gente se esmiuçar, né? É bem interessante. Diga, Marineide, que eu já tenho uma coisinha ali para frente para responder ele também. Boa noite, tudo bem? Acho bem legal o tema. Eu estava há pouco assistindo uma live, eu sou aqui do Amapá, região norte, tá? Eu estava há pouco assistindo uma live sobre o
autodescobrimento. Eu gosto muito do Marlon, que é um psicólogo meio excêntrico. Então, primeiro eu trabalhei com Vai para Dentro, que é o autoconhecimento. E lendo um pouquinho da Joana, eu percebo o como a Joana, para mim, ela vem mostrando esse ir para dentro. Porque hoje nós estamos, e aí ela fala, né, acho que é no livro, esqueci agora o nome do livro, mas quando ela diz para a gente que a gente assume vários papéis, a gente tem muitos papéis, mas o papel que a gente mais assume é o papel do social. E eu, como cientista social, entendo um pouquinho disso aí. E o Marlon estava falando agora para a gente, e aí eu concordo, colocando um pouco do Baumer, que ele trabalha com a sociedade da liquidez, a sociedade do desencanto, a sociedade da como é que a gente pode dizer assim, a sociedade do cansaço, a sociedade do sono, a sociedade do não tempo. Nós somos a sociedade do não tempo. Por quê? Porque a gente olha só para o outro. A nossa vida é direcionada para o outro, a nossa vida não é direcionada para nós. Eu guardo, e é uma coisa que a gente acaba se equivocando quando a gente diz assim, eu estou com raiva, mas eu tenho que engolir minha raiva. Por que eu tenho que engolir minha raiva? Ao engolir essa raiva, eu venho trazendo o quê? Dor para o meu corpo. E essa dor ela vai se expressar depois no físico. E isso é muito sério. A nossa educação, seja na formal, seja social, seja religiosa, ela não nos leva a autoconhecermos. Porque à medida que eu me autoconheço, eu vou saber dos meus limites. Eu vou saber que eu tenho uma preocupação, um cuidado para não me machucar, porque determinadas atitudes provocam mal-estar em mim. Então, quando eu vou falar com a Vera, quando eu vou falar, só estou parecendo esses 4 compromissos. Veja, com a Vera, com a Liliane, eu esqueci o nome do outro que estava falando há pouco, eu não olho para ele como um ser como eu, que também tem emoções, que também tem sentimentos, que também sofre. E aí, quando você coloca o exemplo das crianças, em especial daquela que foi vendida por droga, quem é que faz essa avaliação? Quem é que faz o julgamento da mãe que vendeu ela por droga? É alguém. É o alguém que está na condição de quê? Na condição de um membro da sociedade. Não vai perguntar por que a mãe adentrou. Não, gente, eu não estou justificando, mas eu estou mostrando que nós julgamos mais do que acolhemos. Que nós julgamos mais do que sejamos fraternos. A gente não faz aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Jesus não vinha e julgava o outro. Jesus vinha, ouvia e via além daquilo. Para uma mãe que, creio eu, né, que vende o filho por droga, talvez ela não tenha nem consciência que aquela criança é um ser que ela mesma colocou no mundo. Ninguém sabe como foi que ela adentrou no mundo das drogas. Ninguém sabe como veio essa criança. Então, é todo um contexto que está por trás disso, que se a gente tivesse um cuidado, talvez a gente nem falasse para a criança, porque a criança não sabe que ela foi vendida. Ela não vai saber. É criança. Mas alguém conta. E eu falo isso porque eu tenho uma experiência que a minha irmã, ela não vendeu. Ela doou o filho dela na maternidade porque ele era negro e o meu pai não aceitava. E ela passou a noite toda chorando e voltou para pegar o filho. Ele nunca soube. Ele não, na verdade, ele não era para ele saber. Mas os adultos começaram a contar e a relação entre os dois estremeceu-se. Então, eu estou falando assim, Vera, eu acho que falta talvez para nós essa sensibilidade de se colocar na condição do outro. Para mim, Joana faz isso. Joana diz assim para a gente, te autoconhece, te autorreflete, te autorreconhece e te autorrefaz.
E aí ela pede para a gente silenciar em determinados momentos, com a meditação, com a oração, com confiar no Altíssimo, coisa que parece que a gente vai se atropelando toda. E eu fico me perguntando eu mesma, até na hora que eu estou fazendo a minha meditação, eu estou pensando em outras coisas. Porque a gente não consegue ficar só. A gente não consegue conectar com a gente mesmo. E isso vai fazendo com que, quando chega uma Joana que pede para a gente se auto-reconhecer, se auto-refazer, parece que é difícil. E eu vejo algumas situações, trabalhando com jovens, trabalhando com criança, trabalhando com pessoas em condições de rua. Aqui a gente faz isso, eu vou para a rua para doar alimento, eu vejo as mães grávidas se drogando. E é muito complicado. Quem vai ser aquela criança? Como a sociedade vai recebê-la? Porque eu vejo na hora que eu vou doar, até as pessoas que vão junto comigo, pessoas têm medo de chegar perto delas. Por quê? Parece que elas estão tão doentes, com uma doença tão contagiosa, que a gente tem medo de chegar perto. Então, assim, eu disse que eu ia tirar férias, né, do NEP, mas não tem como tirar férias. Gente, vocês seduzem a gente com essas temáticas. E, assim, eu estou muito feliz. Eu estou lendo esse livro. Eu vou ler com mais atenção agora. Vera, tu está me instigando a ler. E eu estou, assim, super feliz, porque eu entrei já atrasada, mas eu já consegui me conectar nisso tudo. Gente, era essa contribuição bem pequenininha. E aí eu estou com o livro aqui da Maria Dolores, que ela fala para a gente depois, numa fala que é sofres. Aí ela vai mostrando que ao sofrer com várias situações, nosso papel é amar, servir e perdoar. E é linda a mensagem dela, porque no último parágrafo ela fala assim, só para eu fechar, em toda provocação que o mal te arme na vida, te busca transformar a sombra que anedoa em lições de bondade e canções de alegria. Perdoa, serve e ama em tudo, dia a dia. E seja com quem for, ama, serve e perdoa. Câmbio um passo para alguém. Silvia. Eu vou ser breve. Fechou o microfone, Silvia. Eu vou ser breve. E eu fiz algumas anotações agora, com vocês falando, sobre essa questão da dor. A dor, ela é uma experiência pessoal, né? É uma experiência única, complexa, subjetiva. E há classificações para a dor, com bases científicas, com bases médicas, critérios. E como que nós temos o João, eu não sei se tem mais médico no grupo, mas o João e os médicos, eles buscam compreender a natureza da dor para guiar abordagens de tratamento. Então, é esse lidar com a dor. E nós não vivemos uma cultura, nós não temos uma cultura de lidar com a dor, de falar sobre a dor, de perceber e relatar a dor. Então, eu vejo que há aspectos que, por não termos essas culturas, essa cultura, aspectos que interferem e intensificam a dor, aspectos emocionais, experiências anteriores e os fatores psicológicos, condições de saúde. Então, é todo um contexto que envolve esse não saber viver com a dor,
e sofrimento. Então, eu acho que o fator crucial é notar essa compreensão de que a dor é única para cada pessoa, que a dor não se mede, que compreender a natureza da dor, né? E para conseguir abordagens de tratamento. Câmbio. É que a Marineide entrou depois, a gente só estava ainda na contextualização, nem entramos no livro ainda, para ver o tamanho. Mas isso é importante da gente ver, e Silvia lembrou bem, nós temos uma cultura de que ninguém pode ter crise emocional, não se pode chorar, não se pode ter medo, não se pode ficar triste. Isso não existe. Em ser humano, não existe. O que pode acontecer, em alguns casos, uma tristeza. Gente, como a Silvia falou, a dor para cada um é só aquele um que sabe. Você não pode menosprezar a dor do outro. Está sofrendo porque o gatinho dele morreu. Para ele é doloroso. É gato, mas é importante. E assim vai, várias coisas, né? Medo de certas coisas que eu posso não ter medo, o outro tem. Cada um é cada um, né? E há diferenças, sim, e aí é que está. Empatia. Como é que nós olhamos a dor do outro? Ah, mas que loucura é essa? Você está louco dizer que quer se matar? Eu já estou julgando, eu já estou criticando. E é por isso que muitas pessoas não falam. Está todo mundo com capa de Instagram, todo mundo feliz, bonito, lindo e maravilhoso. Por dentro, não está assim. Porque a pessoa não tem sequer o direito de sofrer na nossa sociedade atual. Há a questão cultural. Aqui no Sul ainda tem muito, é forte o machismo, né? Homem não chora. Homem não chora? Por que não chora? Se está doendo. Então tem toda uma questão. Há aquela ideia ainda enraizada de que você frequentar um psicólogo é maluco, é louco. Há uma deturpação da ideia. Por isso que hoje em dia a gente bate na tecla de falar sobre saúde mental é importante, todos nós temos. Mas dando sequência aqui, até com o que o Jaime falou, né? Opa, falou. O espiritismo tem esse lado para nos esclarecer, né? Isso nós que estamos aqui, que estamos tentando estudar, estamos tentando, né, entender um pouco mais a nós e ao outro, né? E aí vem essa questão de que ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim que ilumine a todos os que estão na nossa volta. Então, o Espiritismo tem essa função, essa missão também de educar para salvar. E nós, espíritas, né, temos que ter a certeza dessa revelação, pois enquanto esse fato não penetrar nas nossas mentes e corações, nós não saberemos acolher com compreensão essas almas infelizes e enfermas, que são tão necessitadas de infinito amor. Tem um livro da Joana também que fala do amor, que é assim, a resposta de tudo que a gente tem de problema na sociedade. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? Então, deixa eu passar aqui.
capítulo 1 da Joana, ali do livro, coloca: vive-se a época de ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. Aí começa a Joana. Essa frase, estamos vivendo uma época do ter, né? Tudo é só se exibir, né? Já está tarimbado. Mas existe a necessidade de a gente aprofundar essa compreensão. Eu não sei se vocês conhecem o livro do Viktor Frankl. Alguém conhece? Conhece? Quem não conhece, Em Busca de Sentido, é um livro maravilhoso. Viktor Frankl, esqueci a nacionalidade dele, mas enfim, era judeu. Acho que é austríaco, né? Eu também acho que era. Era judeu, viveu na época do nazismo, era um psicólogo. Foi parar nos campos de concentração. E o livro dele, ele narra essa experiência, porque ele foi o único da família dele que sobreviveu. E ele aproveitou muita coisa, observando. Lá nos campos de concentração, gente, as pessoas que eram levadas aos campos de concentração era uma questão de tempo para ser morta. Eles perdiam tudo, 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 até o nome. Eles eram chamados por números. Eles perdia todas as relações que a gente tem. E muitos, nos campos de concentração, eles optavam pelo suicídio, que até isso eles não tinham acesso a armas, não tinham acesso a veneno, mas existiam as tais das cercas eletrificadas e eles se jogavam nas cercas para morrer. E o Viktor Frankl observou muito isso. Gente, o livro dele é um show, dá para a gente ler, tá? Ele, observando esse comportamento, ele coloca depois, né, que ele foi escrevendo, até para escrever uma briga, tinham pequenos pedaços de papel, tudo que é papel que ele conseguia salvar num lixo, ele usava para anotar, né? Ele coloca que o sentido impulsiona o ser humano. E quando essa vontade de sentido ela é frustrada, surge o sentimento de vazio existencial. Para Viktor Frankl, o sentido da vida ele não pode ser egocêntrico, ou seja, preocupado só com a minha felicidade, porque ele diz que felicidade e prazer não são motivos para a existência, eles são efeitos colaterais. Olha que interessante, o sentido da vida não deve ser egocêntrico. Se eu penso só em mim, né? Se o meu sentido, o meu objetivo está focado na minha felicidade, e se essa felicidade ela é frustrada, surge esse vazio existencial. E Joana coloca que a cada época da humanidade ela é assinalada por circunstâncias psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. Como é que nós estamos vivendo cada momento da história da gente, a coisa, eu penso, né? É a minha opinião. Olhar a história da humanidade é algo fantástico quando a gente acredita na reencarnação. Será que eu estava lá na época do Cristo? Será que eu era um soldado? Esse também aí é muito bom, Além da Liberdade. Será que eu era um soldado romano? Será que eu era o quê? Né? O que eu fiz na minha vida? Se a gente para olhar a história da humanidade, ver o que os seres fizeram, gente, não é possível que eu passei essas encarnações todas só sendo bonzinho. Eu não sei vocês,
mas eu tenho absoluta certeza que eu pisei muito na bola com os 2 pés e dei pulinho em cima. E aí nós temos vários seres humanos nessa roda da vida, passando por N situações, por circunstâncias que são psicologicamente castradoras. A escravidão. Quantas histórias de escravidão nós tivemos na humanidade? As guerras, as pestes, quantas coisas marcaram a todos nós, vieram marcando, positivo e negativamente, a todos nós. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, necessita de outrem que contribui com recursos grandiosos, especialmente na área emocional da afetividade, para a identificação de realizações em prol do progresso e do equilíbrio social, econômico, moral e ético. Perceberam a profundidade disso aí? Nós não conseguimos evoluir sem o auxílio do outro. Esse auxílio pode ser até aquele, eu estou lá no plano espiritual, estou dizendo para o meu mentor, pode deixar que eu estudei tudo direitinho, tirei, gabaritei todas as provas de paciência, pode me mandar para o terra. E aí, óbvio que eu vou ter que fazer prova de paciência. Será que eu passo em todas elas? Será que a gente só acha que aquilo ali caiu na minha frente por acaso? Né? Como é que estamos nessas questões? Como é que estamos frente às nossas tarefas, às nossas provas de vestibular? Agora, tem uma coisa, né? Ninguém dá uma prova de química cheia de 9 horas, aquelas de física escrita pelo Einstein, para uma criança de 5 anos. Né? A criança de 5 anos vai ganhar uma provinha de botar as letrinhas, né, para aprender a escrever. Quem tem uma prova de física é porque já estudou mais à frente, pode apostar. Ninguém tem uma tarefa que não possa, que os seus ombrinhos não possa carregar. Mas como é que nós estamos aceitando essas tarefas? Todos nós aceitamos. O Jaime trouxe ali um ponto bem importante. Cada um, oi Denise, boa noite. Cada um sente de uma maneira. Cada um recebe aquela situação de uma maneira. E cada um tem uma condição emocional, psicológica, etc, etc e tal, de enfrentar aquela tarefa. Até aí tudo bem? Ok, deixa eu passar aqui uma. E lá, Joana continua. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca, jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Isso é Viktor Frankl, desculpa, eu falei, Joana, é uma conclusão a que ele chegou. Que a gente, às vezes, para e pergunta, o que a vida, o que eu tenho que esperar da vida? Será que a gente se pergunta o que a vida espera de mim? O que Deus espera de mim? O que Jesus espera da gente? Coitado do nosso mentor, não? O que ele espera de nós? Como é que nós estamos
aceitando essas tarefas, né? Deixa só eu... Vou mudar aqui. Então, a gente, para aqueles que ainda não tinham, as pessoas que o Vitor fez essa observação, as pessoas que não tinham mais por que viver, que haviam perdido o sentido das suas existências e que não tinham mais o que esperar da vida, foi quando o Vitor chegou a essa conclusão. Porque o Vitor Frankl, por exemplo, ele seguiu, ele deu sequência na vida, né? A vida, às vezes, está esperando por nós. Ele coloca nessa frase que nós deixemos de perguntar qual o sentido da vida e vamos ouvir a pergunta que a vida faz para a gente, né? Mais à frente, no capítulo 2, Joana vem trazendo aí uma virada, um movimento que houve na história da humanidade. Uma psicosfera de paz espraiava-se pela paisagem humana, e filósofos, poetas, artistas e sábios preenchiam os imensos espaços com lições de altruísmo e beleza. Antes um pouco da vinda do Cristo ao planeta, havia uma violência generalizada pelos poderosos de Roma, né? O Império Romano, que era o mundo atual daquela época, era o mundo de Roma. Havia violência e desrespeito sem proporção. Subitamente, aquilo começou a mudar e a psicosfera foi se alterando. Uma psicosfera de harmonia encontrava-se instalando na paisagem humana a oportunidade do amor e da fraternidade, com os novos padrões éticos existenciais. Ali chega para a humanidade uma oportunidade da gente aprender, da gente ter uma nova visão das nossas dos nossos objetivos, para não ser uma vida vazia, né? E nessa época foi quando a gente teve a presença do Cristo planetário na Terra, com toda a sua sabedoria. E aí, uma revolução de ideias, como nunca antes acontecera, passou a soar de quebrada em quebrada, alterando a geografia dos corações humanos, antes em desespero. Surgiu, mais à frente, o Espiritismo no século das luzes, que ora se expande e altera definitivamente a conduta da humanidade para melhor. Nós recebemos material, nunca a humanidade esteve desamparada. Há um passo a passo, lentamente, respeitando também a evolução dos seres que estão no planeta. Há um aprendizado. E aí nós chegamos a hoje, com esses índices que eu coloquei lá no começo. Chega com autoridade sem armas, exatamente. E aí hoje nós temos esses índices, esses números, esses sentimentos em tantas pessoas no nosso planeta, em tantas pessoas no Brasil, e o mundo afora. E não tem classe social, não tem raça, não tem nada. Claro que tem, os estudiosos registram um índice considerável acima nos países de menor renda, os países mais pobres, né? Mas não é regra.
não é regra. Então, nós precisamos dar uma olhada a essas pessoas que estão em sofrimento emocional, como num patamar bem assustador, né? Já lá no capítulo 3, a gente pensa uma parte que ela diz assim: o trânsito carnal festivo e quente, que envolve o ser pela sua própria estrutura, resulta das sucessivas transformações que se operam no curso existencial. Obedecendo às leis de movimento, átomos e suas partículas alteram a constituição em que se apresentam conforme a natureza do conjunto. No caso da organização humana, reúnem-se em perfeita integração perispiritual que lhe faculta, apresenta-se na forma conhecida, alterando-se conforme as energias emitidas pelo espírito no seu processo evolutivo. Nós temos uma constituição, tudo vibra, somos energia, e nós mesmos emitimos energias que impactam no nosso processo evolutivo. Será que isso não faz diferença nesse momento que eu estou falando, nesses índices que a gente está falando de ideação suicida, de sofrimento emocional? Querem deixar eu respirar um pouco ou ninguém quer falar? Está todo mundo muito quieto. A cara da Eu me arrisco. Vai. Veja, é importante a gente lembrar que nós estamos num planeta de nível vibratório rotulado como provas e expiações. Você comentou que cada um está num estágio de entendimento. Então, hoje nós somos aproximadamente 8 bilhões de encarnados, segundo informações do plano espiritual, mais 3 vezes de encarnados, rodeando esta orbe. Então, nós estamos falando de aproximadamente 30 bilhões de espíritos, cada um num estágio. Então, se a gente puser uma banda mais evoluída, menos evoluída, no sentido de entendimento, né? Eu consegui acessar um grau maior de entendimento e não. E é um fluxo contínuo, né? Porque os espíritos vão chegando, aqueles que passam de um plano de planeta inferior, agora estão em provas e expiações, aqueles que conseguiram dar um passo a mais estão em regeneração, contínuo esse fluxo. Então a gente vai encontrar basicamente de tudo dentro dessa banda. É nesse sentido, né, que a gente consegue contextualizar o que nós estamos passando hoje. Porque, veja, a gente tem uma tendência de olhar para o próximo como a gente acha que é, né? Então, acho que todo mundo tem o mesmo grau de entendimento, todo mundo tem o mesmo grau de conhecimento, todo mundo é capaz de passar a mesma dor, mas isso não é verdade, como a gente está explicando aqui. Então, esse contexto de estarmos em um mundo de provas e expiações, em um momento em que se fala de uma transição planetária, em um momento onde assumimos ser trabalhadores de última hora, isso nos dá o contexto da responsabilidade de quem tem um pouco mais de entendimento em trazer esse entendimento, tentar consolar aquele que tem menos entendimento, né? Eu esqueci, acho que foi a Marineide, né, que comentou a questão da gente olhar para uma perspectiva mais de compaixão com o próximo. É isso. Veja, a mensagem do Cristo é clara, intelectualmente é muito fácil entender. Bom, o que eu preciso fazer? Preciso amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Beleza! E aí? Como é que eu introjeto isso? Como é que eu transformo o espírito rebelde, orgulhoso, egoísta, para que esteja nesta vibração? Essa é a virada da chave, né? E na minha visão, muitas vezes falha, eu acho que esse contexto, respondendo a sua pergunta, de que nós estamos num momento especial da vida do planeta, ninguém está falando de data aqui, esqueçam datas, né? Datas não existem. Datas são criações humanas, né? Os espíritos não estão preocupados com data. Eles não têm um calendário que eles seguem. Olha, chegar até tal ano acontecer. Não, veja, tem muita coisa
construída em cima disso, que vai roubar sua atenção e vai te tirar do momento que você precisa viver. Não importa a data, você precisa estar na vibração certa. Se você estiver na vibração certa antes, você vai antes. Se tiver depois, você vai depois. Mas o importante é o conteúdo. O importante é o quanto eu estou contribuindo dentro dessa psicosfera, como foi dito aqui, para que esse planeta cumpra o seu objetivo e, quem sabe, eu me atrelhe a ele num planeta ou numa fase de regeneração. Talvez eu ainda não esteja preparado. Talvez eu ainda esteja embrutecido ou ainda guiado muito pelo meu ego, e eu não posso me considerar, né, vibracionalmente como regenerado, porque regenerado significa constatei que alguma coisa estava errada, verifiquei o erro, apontei para mim mesmo e estou em processo de mudança. Isso significa regeneração. Não é ler e falar assim, legal, é isso aí. Aí eu vou no trânsito, eu xingo, alguém me fecha, né? É um pouco diferente disso. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o contexto que nós estamos vivendo propicia tudo isso, né? Por essa gama de espíritos continuamente vindo de planos inferiores, indo para planos superiores, nesses 30 bilhões únicos de entendimento, é uma explicação mais que lógica, né? Diga, Denise. Teu microfone está fechado. Cheguei um pouco atrasada, estava numa outra reunião. Boa noite a todos. Observando o seu slide, né, que você comentou do fato, primeiro, do desespero. Então, a gente tem observado, parece que pós-pandemia, mais pessoas com um certo padrão de desespero. Sempre que eu penso em desespero, eu coloco para mim, entendeu? O negócio vai complicando, a vida vai dando uma enrolada e você parece que você tende a perder um pouco do controle da situação. É como se a gente vai entrar em desespero. O que a gente esquece, na verdade, é que pode haver o desespero, mas a gente tem que não podemos nos sentir desamparados. Não é mesmo? Então, o que a gente tem observado, as pessoas um pouco afastadas da espiritualidade, têm estado em desespero, um pouco desequilibradas, mas elas não se sentem amparadas. Talvez esse seria um papel importante para nós, tentando ajudar o outro no sentido de amparo dessas pessoas desesperadas. Uma coisa interessante que você também colocou, foi nesse slide, é sobre essa questão das energias emitidas pelo espírito, sabe? Então, é uma energia... Foi Joana que colocou, tá? É uma energia, olha só, é uma energia emitida pelo espírito. É energia de dentro para fora. É isso que a gente tem que saber. Qual é a energia que você está colocando para fora no meio em que você vive? No trabalho, no elevador, no trânsito. É isso. É essa energia que vem de dentro para fora e que influencia o quê? O seu processo evolutivo. Entendeu? E aí combina tudo. Se você não está bem nem consigo mesmo, então se você não está com a ligação com o alto, se sentindo amparada, você se desespera. E aí, essa energia emitida pelo espírito de dentro para fora vai também repercutir naqueles que estão ao seu redor. Por aí. As pessoas que estão em sofrimento emocional, que estão em ideação suicida, não sei o quê, é um conjunto de coisas. Né? A questão física, né? Psíquica, a questão família, isso é fortíssimo, porque se a pessoa se sente, ela está sentindo ela está se sentindo aturdida, está sofrendo por alguma coisa. Se a família, que é a família, não apoia, acolhe, ajuda, socorre, ela mais inferiorizada se sente. Gente, esses espíritos, o que tem de carga negativa, de culpa,
sentimento de culpa, que não sabem nem do quê, né? Uma revolta, um não aceite da situação, sim, com certeza o sofrimento fica pior. E a gente no dia a dia, Denise, já te dou a palavra, Jaime, a gente passa pelas pessoas, dá bom dia e vai. A gente pergunta, aí, tudo bem? Porque diz que está tudo bem, não vem contar história triste, né? Se você pergunta como você está, aí a pergunta é diferente. Eu estou me preocupando com a pessoa. Eu tive um caso esses dias, que já estou com o ouvido um pouquinho mais treinado para escuta, né? E uma colega de trabalho chegou, todo mundo chega, bate lá o seu ponto no dedinho e dá bom dia e vai. Aí eu dei bom dia, a pessoa deu bom dia, bateu o dedinho, mas aquele bom dia dela soou estranho. Eu voltei. O que foi que houve? Ah, pronto. Aí a pessoa desabou. Nós não estamos prestando atenção no sofrimento do outro. Nós estamos vibrando e camuflando a coisa. Está complicada a coisa. Então, a proposta aqui é a gente provocar, a gente pensar no dia a dia, vamos olhar mais atentamente. Só que aquela pessoa que olha de cara feia para mim todo dia, será que ela não está com algum problema em casa? Será que a cara feia dela não é porque a minha cara é feia? Será que eu passo para ela uma insegurança, um medo? É para a gente pensar. Diga, Jaime. Rapidamente, né? Quando a gente estava, você falou da questão da culpa, né? Que oprime o espírito que está nesse desespero. Às vezes você oferecer ajuda aumenta essa culpa. Olha só que coisa interessante, né? A pessoa está tão perdida, por exemplo, numa família, em casa de família, né? A pessoa está tão perdida e ela se sente culpada porque os parentes, pais, irmãos, amigos sofrem por causa dela. Então, veja, é um ciclo que precisa ser interrompido. E a única forma de interromper isso é com amor. É a única. A única maneira de você facilitar a pessoa a interromper o looping, olhar com uma outra perspectiva, é amparar. E essa é a dificuldade. Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente quer impor a nossa solução, porque a gente, veja, com a maior das boas intenções, né? Quantos pais, mães, amigos, irmãos, na ânsia de querer ajudar, acabam prejudicando. Porque, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Eu sou de uma geração onde a resposta vinha pronta, de pai e de mãe, era assim, vai lá e faz isso, acabou, senão você não vai ser ninguém na vida, alguma coisa assim. Mas esta geração é diferente. Eu já me peguei perguntando, será que esses espíritos que estão vindo de uma determinada data humana, né, que são os adolescentes de hoje, não têm uma sensibilidade ampliada e por isso estariam sofrendo pelo que veem, pelo que fazem, pelo que sentem, pelo que são cobrados? Pode ser, eu não sei. Mas o ponto é, eu também não sei interpretar o amor como deveria, né? Se soubesse, não estaria aqui nessa live, estaria num outro plano, auxiliando vocês com emanações mais positivas. Mas eu estou aqui porque eu preciso estar aqui, porque eu preciso aprender o que é o amor que Jesus falou, o que isso significa de fato, né? Então, com esse intuito, cada vez mais eu procuro, e recomendo isso, né? Eu procuro tirar a questão que a gente nem julga, a gente já sentencia, né? Outro dia eu estava ouvindo uma live sobre isso, né? Dos julgamentos do Simão Pedro, e ele fala isso, olha, a gente nem julgar um jugo, você já sentencia, não, esse cara aí não vai, não dá, não tem jeito.
é pior, né? Mas, assim, a gente tem que eliminar dentro de nós essa perspectiva, né? Porque, através dessa eliminação, a gente cria um espaço para o amor entrar, e a partir desse amor entrando, transformando a nossa vida. E aí eu sou capaz de transformar a vida do outro, né? Então, o primeiro gol aqui é eu, comigo. Como alguém já falou aqui, eu sou péssimo para lembrar nomes, então me desculpe, mas eu vou focar na substância. Então, assim, é comigo. Se eu resolvo esse conflito em mim, veja, eu não vou resolver todos, mas se eu resolver um pedacinho desse conflito, eu posso compartilhar essa possibilidade com o próximo. E, às vezes, a forma como eu quero ajudar vai ser um peso. Estejamos preparados para isso. Pode ser um peso para o outro. Pode ativar a culpa, porque a culpa, como a Joana gosta de falar, né, ela ressuma, ou ela goteja, ou ela aparece de situações antigas que ficaram gravadas, ou no subconsciente, no inconsciente, às vezes no perispírito. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes você quer ajudar a pessoa, fala assim, mas você está bem? Não sei, eu não sei. Então, a gente tem que buscar, nesse momento, dar um passo atrás. A gente tem que buscar, nesse momento, assumir a nossa incapacidade e impotência nesse sentido. Dar um abraço, às vezes fala muito mais do que falar, né? Eu estou falando isso porque eu estou tentando chegar nesse conceito, né? Mas é válido. Obrigado. Meninas, eu já passo para vocês, só uma coisa para o grupo todo. Nós tínhamos programado até 21h30, já passou. Eu só tenho mais 2 slides para fechar o de hoje. A gente pode seguir um pouquinho? Tá, então vamos lá. Wayne e Anne. Anne, tu baixou a mão? Tá, vamos lá, Wayne. Bem rapidinho. Está me ouvindo bem? Que eu estou com o ventilador em cima de mim, se estiver atrapalhando, eu desligo. É só uma experiência que eu vivenciei no SOS Preces, que assim como o CVV, a gente ouve muitos desesperos, e como o assunto aqui é desespero, independe do conhecimento da pessoa. Eu tive um grande amigo espírita, já tinha muito conhecimento de anos que se suicidou, e eu sofri muito quando aconteceu. E eu ouvi de uma pessoa dizer que sabia de tudo isso, né, do que iria passar se suicidasse. Eu sei que vai ser muito sofrimento, mas eu prefiro sofrer lá do que o que eu estou passando agora. Era só isso para a gente refletir também nesse assunto. Espírita também sofre. Espírita vai ao suicídio. Isso é desespero. Uhum, Anne, tu ia falar, desistiu? Anne, caiu? Não, estou aqui. Ah, tá. Quer falar? Desespero é mau conselheiro, né? Assim, ó, não está falando da Joana, em resumo, quando ela fala ali, alterando conforme energias emitidas, eu acho que ela fala realmente que a gente tem que mudar o nosso, primeiro, né? A nossa energia, que é o que a gente tem, o controle é mais direto, né? Com relação ao controle da gente mesmo, a gente tem que trabalhar. E com relação a outra pessoa que está, assim, numa situação de sofrimento, né? Em desespero, realmente, assim, ó, uma das coisas que eu tenho aprendido e que a Joana vai falar também, que a gente tem que olhar para o outro para perceber e ajudar, porque faz parte, a ajuda que a gente dá também faz parte do nosso crescimento, e a ação, né, que a gente está trazendo de amor, e quando ela fala, assim, e vê dessas pessoas, essas pessoas também estão numa energia, não que a gente está no momento agora, que lúcidos, né, nesse momento, como a gente pode dizer, mas não quer dizer que a gente não esteja em desespero, mas falando de nós aqui hoje, a gente está lúcido, e a outra pessoa que está no desespero, ela, para mim, a visão que eu tenho é que ela está como num redemoinho que ela só circula naquela vibração energética que aprende ali naquela ponta do rio a ponto de se afogar. É egocêntrico, tem essa questão esse olhar egocêntrico de natureza, que a pessoa só olha a própria dor, não consegue sair daquela dor. E ela realmente precisa de ajuda, né?
E o que a gente pode dar é o que acabou de falar o Jaime, né? Às vezes só ficar do lado mesmo para tentar ajudar, dar a mão para aquela saída, para ela poder alterar as suas energias, né? Em algum momento. No momento que ela sai do redemoinho, ela já começa a vibrar numa frequência um tantinho assim mais elevada, diferente daquela que ela estava vivendo naquele momento, horas atrás. Então, é muito a questão da energia, ela não é individual, ela tem a nossa, que a gente tem controle, e a do outro, que a gente pode e deve ajudar, deve olhar e ajudar, como diz a Vera, dá uma olhadinha, quem está do lado batendo ponto, né? Dá aquela olhadinha e dá uma sacada para ajudá-la a sair daquela frequência que ela está, né? Do redemoinho que ela está. A ideia do redemoinho, para mim, é muito assim, palpável. É isso aí. Eu não me apresentei, né? Eu não conheço o grupo. Eu sou Liliane, eu sou de Porto Alegre, eu sou espírita também, assim, trabalho no Bezerra de Menezes aqui. E a Vera me convidou para participar e eu agradeço a acolhida. Obrigada. Seja bem-vinda. E o Jaime, eu acho que estava espiando o meu PowerPoint, não sei como. Joana diz, bendize toda e qualquer circunstância em que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. Mas aí vem de encontro o que a Anne falou. A pessoa está aturdida, cega, ela não consegue enxergar. Ela não consegue sair daquele redemoinho. E aí vem o importante papel dos que estão à volta, sejam eles os profissionais, sejam eles a família, os amigos, o que for. Eu me proponho a estar do lado. Eu estou contigo. E não é tarefa fácil, gente. Não é. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa com diagnóstico de depressão, não é aquele momento depressivo que a gente às vezes passa durante o nosso dia a dia, mas uma pessoa com diagnóstico de depressão ou qualquer transtorno não é fácil. E ainda temos os queridos amiguinhos do plano espiritual que querem mais que o sujeito desça morro abaixo. Então, para nós, sejamos nós aquele que está sofrendo, sejamos nós que estejamos com um na nossa volta, bem dizer essa circunstância, porque ela é instrumento de elevação moral para cada um de nós. E aí, ela diz, ela coloca aqui no finalzinho, vive no mundo físico de maneira que amealhes um tesouro de harmonia íntima para todo o bem que possas realizar. Nunca permitas que o mal dos perversos te aturda na caminhada de libertação, recordando Jesus, que a cada passo enfrentou o cinismo e o ceptismo daqueles que viviam apenas para as rápidas ilusões da matéria. Quando nós olhamos o nosso dia a dia, nós olhamos essas mensagens da Joana, a resposta em tudo vai estar em ressignificar a nossa caminhada, se utilizando do amor, do cuidado, da empatia, do se ver igual. Gente, se estamos, Jaime, inclusive você, se estamos nesse planetinha aqui, cara, o problema é sério, o problema é sério. Mas estamos aí. Lembra lá no começo que Viktor Frankl falou que o conceito de felicidade não pode ser egocêntrico. Eu só vou ser feliz de verdade se eu não enxergar morador de rua,
pessoas que estão abandonadas na rua, pessoas com fome, pessoas procurando comida no lixo, pessoas que dizem que a sua vida não vale mais nada, não se sente amada, que tira a própria vida. São jovens e mais jovens adolescentes que param num hospital porque tentaram cortar os pulsos, porque tentaram se enforcar. Como é que eu vou ser feliz num mundo desse, com o número de suicídios que nós temos? E nós estudamos o Espiritismo, estudamos o Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos estar muito mais antenados, muito mais atentos a nós e ao outro, para que a gente junto consiga fazer com que a humanidade evolua. Eu cuido do meu, mas quando eu cuido do meu, da minha evolução, a humanidade, se todos nós fizermos isso, a humanidade vai evoluir, com certeza. Diga, Adri. Ei, minha querida, exatamente nessa linha de nós nos tornarmos mais sensíveis, né, com o próximo, de percebermos, como você deu esse exemplo aí, volta aqui, como é que você está, né? De percebermos como é que o outro está. Isso é muito importante, porque a solidão que está existindo no mundo, as inquietações que estão assim tomando os corações, levando a um desajuste, a um desequilíbrio, né? E ao mesmo tempo esse cansaço emocional, e é um cansaço que ele vai se alastrando, ele vai tomando conta da criatura, que ela acaba tomando atitudes muito infelizes. E essas atitudes infelizes podem levar a uma frustração e podem levar ao suicídio. Então, assim, é necessário a gente olhar esse tipo de inquietação íntima, inquietação emocional do outro, porque ela corrói a criatura que muitas vezes está ali buscando uma resolução, muitas vezes pelo nosso próprio imediatismo, da nossa condição ainda evolutiva, mas uma solução muito imediata, sendo que agora talvez ela não vai surgir da forma que se espera. E essa experiência que a gente vem vivendo, vem mostrando que, muitas vezes, a nossa rebeldia com as situações que nos surgem na vida, a nossa inconformidade com o que nos acontece na vida, nos leva a entrar num estado de desajuste. E é onde nós não podemos nos permitir, nem, e de preferência conseguir, né, ajudar com que o outro não chegue, né? Então, procurarmos, assim, toda aquela bondade que houver nos nossos corações, toda aquela tolerância de nos dedicarmos, de ouvirmos aquele coração que hoje traz uma aflição e buscarmos auxiliar, buscarmos enxugar essa dor e tentar tirar daí qualquer restinho que fique, qualquer resíduo que exista de pessimismo, de azedume, sabe? Por causa dessas aflições que estão nos tomando. Mas, ao mesmo tempo, como já foi muito bem colocado, apenas só para assim, colocar na nossa fala, lembrando que é o próprio burilamento que nós necessitamos. E é um grande desafio nós entendermos esta necessidade de visita desta dor, que é aquela missionária de Deus, como diz Emmanuel, né? É aquela grande missionária de Deus que vem nos tomar a alma para nos tornar melhores. Então, nesse meio tempo, vai surgir tribulação, vai surgir angústia, vai surgir dor, mas elas não podem, nós não podemos permitir em nós, e se o outro permitir no outro, não podemos permitir que a dor, né, que as tribulações possam levá-lo a esterilizar a sua vida espiritual. Então, agirmos de forma cada vez mais nos tornando sensíveis ao outro, a como que ele está hoje, ao seu olhar, a sua fala, como que está, né? Como bem a velhinha colocou. Às vezes a pessoa fala, passa, tá tudo bem, né? Mas ali, naquele tudo bem, talvez não esteja.
E quando estiver acontecendo conosco alguma coisa dessa, nos colocarmos sim perto do outro e falar assim, olha, estou precisando da sua ajuda, eu preciso de você. Né? Aí sim, aí realmente a gente vai estar conseguindo nos tratarmos uns dos outros, para poder então conseguir fazer com que esta questão dessa frustração, desse possível, né, suicídio, desse possível ato tão extremo, não surja e diminua cada vez mais no mundo. Eu lembrei agora que eu almoço num restaurante lá perto do trabalho, né? E aí eu cheguei para pagar e o rapaz disse, aí, tudo bem, como é que tá, não sei o quê. Ah, tá tudo bem, tem que dizer que tá tudo bem? Ah, coitado. Não, não tem que dizer que tá tudo bem, se não tá bem. Aí, o que foi que houve? E aí foi, né? Coitado, que falou, soltou aquilo e foi embora. Mas, gente, essa era a proposta para hoje, né? Espero que tenha aguçado aí os sentidos, os interesses. Leiam, procuram ler o livro. Tem muito que se falar e já sabe que Joana vem puxando, ela vem devagarzinho, de mansinho, com aquela vozinha, né? E depois ela larga no colo da gente algumas definições que a gente fica remoendo por um tempo, né? Semana que vem, domingo e o outro domingo, é domingo 24 de dezembro, nós já até fazemos gravado, botamos gravado, né? Mas nós decidimos manter ao vivo, a gente administra as coisinhas da casa, da família, porque essa é uma época em que muitos sofrem ainda mais um pouquinho, né? Esse estudo, essa união de corações também gera uma energia positiva que auxilia a espiritualidade a amparar essas pessoas que estão no momento mais crítico. Então, assim, nós decidimos fazer ao vivo, tranquilo, como está agora, né? Vamos tentar terminar ali, e à noite uma criança, vamos, depois a gente vai para a festividade. A família já está acostumada, que a gente está tudo, né, nesses trabalhos, e quem puder administrar, puder estar junto também, vai ser muito bem-vindo. 8 horas mesmo, Vera? Eu acho. 8 horas é legal, né? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Silvia quer fechar? João, vou convidar o João para fechar. Pois é, que Pode ser, entrou João? quietinho ali, né? Ficou calado. Por isso mesmo que ele está quietinho. Hoje eu vim só ouvir, meninas. Excelente estudo. Excelente estudo. Então, eu vou convidar todos os confrades, todas as confreiras, para que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, sossegar a nossa mente por um instante, memorizar e mentalizar o nosso Mestre Jesus e agradecer a Ti, ó Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos irmãos e amigos da espiritualidade maior e os nossos companheiros de jornada reencarnatória. Graça vos damos, ó Pai, e testificamos a Tua presença nesses momentos de troca, de aprendizado e, por que não dizer, de aprimoramento para o serviço no Evangelho. E por isso nós Te rendemos graça e agradecemos, ó Pai, a mais essa oportunidade. Ao Mestre Jesus, por ser nosso divino amigo, nosso bom pastor, o nosso paraninfo, o nosso patrono, nessa jornada do espírito imortal entre as reencarnações. Gratidão, Mestre, por nunca ter desistido de nós e ter a certeza de que cada um de nós chegará a seu tempo, nos seus braços. E aos irmãos da espiritualidade, que nos auxiliam do anonimato do invisível, a nossa gratidão e a certeza de que essa ciranda de cooperação continua quando vocês estiverem aqui e nós estivermos aí. E aos irmãos de jornada reencarnatória que ombro a ombro palmilham todas as dificuldades da existência humana, nossa gratidão, Pai. Permita que assim permaneçamos, uníssonos no ideal do Evangelho, para que possamos entender cada vez mais e melhor a Tua lei e sermos cooperadores cada vez melhores e cada vez maiores do Teu Evangelho.
Se for da tua vontade, Pai, em nome do Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente que assim seja. Que assim seja. Gratidão pela presença. Boa noite. E Até domingo. o link é o mesmo para domingo que vem, pessoal, da sala, tá? Tá bom. Gratidão também. Gratidão. Deus nos abençoe. Boa noite.